25 de agosto é o Dia do Soldado. A data lembra o aniversário de um dos maiores personagens da história militar brasileira, o Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva nasceu no Rio de Janeiro, no começo do século XIX. Herdeiro de uma família com grande tradição, era filho do marechal de campo Francisco de Lima e Silva, uma das figuras mais influentes do Império. Já aos 5 anos de idade, Luiz foi feito cadete. Aos 19, recebeu das mãos do próprio Dom Pedro a primeira bandeira do Império do Brasil. Em 1823, Luiz Alves enfrentou o primeiro combate. Seu regimento foi à Bahia, com a missão de expulsar as tropas portuguesas. Ao voltar vitorioso, recebeu o título de que mais se orgulhou na vida, o de veterano da independência. Nos anos que se seguiram, esteve na Guerra da Cisplatina, assumiu o comando do Batalhão do Imperador e foi convocado para a pacificação de lutas internas, como a Balaiada, na província do Maranhão. Pela habilidade com que controlou a insurreição, foi promovido a coronel e recebeu seu primeiro título de nobreza. Ele concede a anistia aos balaios, não é? E estavam concentrados na cidade de Caxias, do Maranhão, e por isso ele, pelo êxito da ação, recebe o título de Barão de Caxias, o título honorífico de Barão de Caxias, porque debelou o foco central, mais forte, do inimigo, que era a cidade de Caxias. No sul do Brasil, outra revolta ameaçava a unidade do Império. Gaúchos, insatisfeitos com a centralização do poder no Rio de Janeiro, organizaram-se numa revolução separatista, chamada de Guerra dos Farrapos. Caxias foi chamado para solucionar a crise. Seu principal objetivo era garantir a integridade territorial brasileira. Pela humanidade com que conduziu a missão, conquistou o respeito dos chefes revolucionários e dominou a situação. Ao final da revolta, concedeu anistia às tropas rebeldes. Ficou conhecido como pacificador e foi elevado a Conde de Caxias. Caxias percebeu que, tanto na política quanto no conflito armado militar, a humilhação de uma derrota terrível é pior do que uma negociação que procure reconstituir os pontos de contato, ao invés de uma dureza que só faz marcar ainda mais os pontos de atrito. A carreira militar de Caxias seguia brilhante, ao mesmo tempo em que ele começava a enveredar pelos caminhos da política. Indicado a senador do Império, teve a oportunidade de exercer o mandato junto com seu pai. Mas em pouco tempo, ele trocou as discussões políticas pelas estratégias militares. A iminência de uma nova guerra nas fronteiras ao sul do Brasil o levou de volta ao campo de batalha, dessa vez contra o ditador argentino Juan Manuel Rosas e seu aliado uruguaio, Manuel Oribe. Ao final da campanha, recebeu o título de Marquês de Caxias, atingiu o posto de Marechal do Exército e passou a ocupar posições importantes, como ministro da Guerra e presidente do Conselho de Ministros. O Império do Brasil firmava-se como a nação mais influente e bem organizada da América do Sul. Mas essa posição desagradava países como o Paraguai. Sob a alegação de que seus vizinhos ameaçavam a soberania do país, o marechal paraguaio Solano Lopes preparou sua nação para o combate. A Guerra do Paraguai foi o maior e mais sangrento conflito armado internacional ocorrido no continente americano. Também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, envolveu Brasil, Argentina e Uruguai em luta contra as tropas de Solano Lopes. As batalhas aconteciam na região da bacia do Rio da Prata. Quem controlasse os rios ganharia a guerra. No princípio, as tropas reunidas pela aliança não chegavam a 1/3 das forças paraguaias. A infantaria brasileira era formada pelos chamados voluntários da pátria, que vinham de várias regiões do país. Em Tuiuti, aconteceu a maior batalha campal da história da América do Sul, deixando um saldo de 10.000 mortos.
A derrota das forças aliadas em Curupaiti levou o imperador Dom Pedro II a apelar para o prestígio e a experiência de Caxias. Ao assumir o comando como chefe das forças brasileiras, ele dedicou-se a assistir os feridos, fortalecer a disciplina e reorganizar os batalhões. Acabou assumindo o comando geral das tropas aliadas, no lugar do presidente argentino Bartolomeu Mitre. Sua liderança no campo de batalha foi fundamental para motivar os soldados. Então Caxias, com 65 anos de idade, veja que em Tororó a ponte aquela que estava tomada entre brasileiros e paraguaios, tomada e retomada várias vezes. Aí chegou uma hora que ele viu que só o exemplo pessoal de coragem e bravura é que faria com que aquela ponte fosse retomada. Se põe à frente das tropas, desembainha sua espada, a galope, a cavalo e brada: sigam-me os que forem brasileiros. E aquela ponte é tomada definitivamente. A campanha final, conhecida como a Dezembrada, consagrou Caxias com as vitórias fulminantes de Avaí e Lomas Valentinas, minando a resistência de Solano Lopes. Em 5 de janeiro de 1869, o general brasileiro entrou vitoriosamente em Assunção, mas não prosseguiu no campo, pois as batalhas o desgastavam muito. Ao retornar para o Rio de Janeiro, Caxias foi elevado a duque. Ele foi o único brasileiro nato a ter esse título. É um homem politicamente respeitado, militarmente obedecido e estrategicamente bem-sucedido. Ele ascendeu todos esses postos da hierarquia militar por seus elevadíssimos méritos e é merecidamente hoje o patrono do Exército Brasileiro. Por ter dedicado mais de 50 anos à pátria, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, é um dos construtores do Brasil.